As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Carla Madeira, uma mulher branca de cabelos cacheados e longos em tom castanho. Ela traja calça e blusa preta de mangas compridas. A segunda pessoa é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos cacheados e curtos e brancos. Ele traja calça preta e um casaco tom azul escuro. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de ar escuro. A terceira e última pessoa é Itamar Vieira Júnior, um homem negro de cabelos escuros curtos rente à cabeça. Ele traja calça preta, suéter azul marinho e por baixo uma camiseta de botões cujo só a gola aparece. Essa relação entre imaginação e curiosidade e experimentar mesmo. Eu acho que eu tenho esse interesse muito grande em experimentar texturas, narradores. Quando eu terminei Tudo é Rio, eu tive muito... Assim, primeiro eu achei que eu não escreveria tão cedo outro livro, porque eu saí acabada da experiência. Assim, foi tão intenso, foi tão... Foi tanto transbordamento, foi uma coisa tão intuitiva, tão visceral, assim. Eu saí muito achando que não faria outra coisa, assim, tá bom, já vivi essa experiência da escrita. E aí, quando fui para o segundo livro, falei, eu quero outra coisa, eu quero experimentar uma outra coisa, uma outra maneira de contar, uma outra linguagem, sair do narrador onisciente, fui para outros narradores, e fui com o desejo de fazer uma escrita menos poética, de experimentar uma escrita mais limpa, talvez porque Tudo é Rio é tanto transbordamento, e que eu achei que eu queria experimentar esse outro lugar, da contenção, de uma coisa. E, na natureza, a história é uma psicanalista que conta uma parte da história através das anotações dela, e uma jornalista. Então, aquilo ali foi muito novo para mim, tentar estar nessa voz, nesse lugar, descobrir como essa pessoa falaria, como ela se expressaria. E depois uma jornalista também, entendendo esse lugar, que para mim foi muito diferente, de não ser um narrador que sabia tudo. Então, eu comecei a saber só o que aquela personagem me dava. E foi muito, muito diferente isso. E depois fui para a Véspera, que também já foi uma outra experiência. Agora, é interessante que as 3 atravessadas pelas questões que me interessam, né? As 3 atravessadas pelas questões de como que a gente vai equilibrando essas potências de bem e de mal, essa investigação que passa muito pelas relações familiares, onde a gente vê os primeiros pactos, né? Vive os primeiros pactos civilizatórios, como que isso vai nos apresentando o mundo e como é que a gente vai trabalhando essas potências. Então, eu fiquei com a impressão, lendo Salvar o Fogo, que você experimenta mais no segundo do que no primeiro. É verdade? É uma impressão verdadeira minha? Eu acho que a história tem semelhanças e diferenças. Até porque, se não é bem uma continuidade, há ali elementos que ainda cercam esse meu interesse pela literatura. Assim como a Carla falou, né? São coisas que te atravessam, que me né? atravessam. Eu ainda estou centrado, eu acho que tem um outro para completar esse ciclo. Eu ainda estou centrado nessa relação de homens e mulheres com a terra, com seu território, de como isso é vital para a vida. Não para a vida deles, é para a vida de todos, né? Para a nossa vida. Porque não há vida humana sem terra e território. E eu estou falando de tudo.
No caso destes 2 romances, é a terra onde as pessoas vivem, onde as pessoas nasceram, a terra onde trabalham. Mas poderia ser conosco, é a terra, é o chão da nossa casa, é a rua que a gente atravessa, ou seja, ainda está centrado muito nisso. Mas eu posso dizer, Sérgio, que a escrita, ela, pelo menos para mim, né, a minha relação com a narrativa, a minha relação com a história, foi uma relação de amadurecimento. Se me perguntarem, olha, qual você considera seu melhor trabalho? Eu vou dizer certamente que este último, porque eu já tinha uma visão mais alargada da literatura, da potência que pode ser uma narrativa, né? Eu já soube manipular as coisas de uma maneira diferente do que dos primeiros, porque acho que a vida vai mudando, nós vamos mudando, né? A vida é um rio, né? E a gente muda, o rio nunca é o mesmo. O Heráclito já dizia, né? Não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, e eu sinto que eu sou diferente. Então, acho que a narrativa ganhou com essas diferenças, pelo menos para mim. Não sei o que é que os leitores pensam. Alguns estão se manifestando, mas não sei o que os leitores pensam. Mas eu acho que sim, de alguma maneira eu já tenho uma noção mais aprofundada daquilo que eu quero, da minha relação com a história, com os personagens. Acho que mudou, sim. Você me disse que você acha Véspera o mais maduro dos seus livros, né? Acho. Mas Acho. O nosso último livro não será sempre o mais maduro? Né? Que informação, né, preciosa. É claro. Mas não, mas tem um caminho. Mas eu acho que tem uma... eu acho que tem uma maturidade, porque eu já fiz 2 antes, e isso, claro, que nos dá alguns recursos, né? Mas também tem uma... eu acho que tem uma contenção. Eu vi uma vez o Mia Couto falar isso, e eu tive muita ressonância com essa fala dele, porque talvez fosse uma questão minha. Eu sou uma pessoa com muita facilidade para frases. Muita facilidade. E eu sei que isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim, né? Porque isso não garante um bom livro, né? Uma soma de frases não garantem um bom livro. Então eu sabia que eu precisava aprender a lidar com essa facilidade, porque eu sou publicitária, trabalho há 36 anos com publicidade. Então, eu tenho muito esse exercício da síntese, da ideia que tem que ser contada em espaços pequenos, em tempo pequeno. Então, meu livro é muito... As coisas vão acontecendo muito... Não tenho grandes divagações, e eu vou ali aonde eu estou querendo ir mesmo, né? Então, acho que, em Véspera, eu consegui lidar com essa contenção de uma maneira, assim, que foi muito legal, assim, sabe? Com fluidez mesmo, sabendo que, não, isso aqui eu posso deixar de fora, não precisa, não, mas essa frase está tão legal, não, mas ela pode não estar no livro, sabe? Eu tenho até um caso interessante que Véspera terminava com a frase: imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Terminava com essa frase, é uma frase que eu gosto. E depois de uma série de coisas lá, de uma revisão que eu fiz, de umas mudanças, eu tirei essa frase. E o meu marido reclama até hoje. Ele fala, pô, mas eu adorava aquela frase. Itamar, quando você começou a escrever Torturado, você já tinha ideia de que seria uma trilogia? Ou os personagens foram te dizendo que a história não estava completa? Foram os personagens que foram dizendo. Eu comecei a escrever Torturado, e eu acho que já depois da metade da história, eu percebi que eu não ia esgotar tudo que eu tinha para contar naquela narrativa, né? Eu queria mudar o foco, eu queria ir para outro espaço, eu queria falar de um determinado... Porque ali, em Torturado, há uma comunidade de trabalhadores que, pelas circunstâncias, criam laços de solidariedade entre eles, né? Até pela prática religiosa que há ali. Mas eu queria também ir para um espaço onde isso não...
isso de fato não existiu. Foi atravessado por outros eventos e uma comunidade que é hostil consigo própria. Então, isso foi ficando, para mim, eu não conseguia solucionar ali, não poderia aparecer naquele momento. E aí, durante a escrita daquele livro, eu tinha certeza que eu voltaria a este tema, voltaria com outros personagens e daria prosseguimento a essa história. Mas foi só depois da escrita, foi só depois que eu tive contato com a própria narrativa que eu fui descobrindo isso. Eu acho que escrever tem um certo barato muito parecido com o da leitura. Porque o que nos instiga a ler, muitas vezes, é o que o livro está nos apresentando ali, né? É o que vem depois, é aquilo que não está planejado, é o desenlace daquela história. E eu sinto que quando eu escrevo, eu acho que eu estou em busca disso também, de alguma maneira. Eu sempre passo muito tempo com uma ideia, eu passo muito tempo com aquelas personagens. Eu até brinquei outro dia, eu falei, eu sou porque eu venho da área das ciências humanas, né? Eu sou geógrafo, estudei antropologia também. E aí eu digo, eu sou uma espécie de etnógrafo da imaginação, porque as personagens estão aqui, mas não basta elas surgirem para eu escrever sobre elas. Eu preciso atravessar um tempo com elas. Então eu durmo, acordo pensando nelas, né? E isso pode durar muito tempo, pode durar meses, pode durar até anos. E só depois, quando eu me sinto seguro, é que eu passo a escrever. E aí aí eu acho que eu sei tudo sobre elas, mas quando eu começo, aí eu descubro que eu não sei nada, porque elas vão se revelando ali nas ações da narrativa, né? E eu acho isso um barato, porque eu não sei onde aquilo vai dar, e eu sou levado por elas, levado pela história. Me convidaram recentemente para falar sobre grandes temas da literatura no século XXI. E eu achei uma das coisas mais difíceis. Eu estou falando sobre os grandes temas através das minhas leituras, mas eu acho muito difícil, porque para mim uma história nunca começa com um tema em si, né? O que me arrasta, o que me leva para a narrativa, para o centro da narrativa, para aquele furacão que nos consome. A Carla acabou de dizer que ela saiu do primeiro livro assim, abatida, achou que não escreveria mais outro, né? São as personagens, elas é que nos cativam. E elas são atravessadas pelas questões que nos importam também, né? Que são relevantes para nosso tempo. Acho que todos nós que escrevemos, no fundo, estamos dando um testemunho do nosso tempo, da nossa vida, da nossa visão de mundo, né? E as personagens carregam um pouco isso. As personagens, a narrativa, ou seja, eu vou descobrindo a história à medida que eu vou escrevendo. E isso para mim é um grande barato, porque não é cansativo, não é enfadonho. E a gente não faz um roteiro de uma história com começo, meio e fim, sabendo como vai acabar. Essa descoberta se dá no próprio processo, né? Aí eu lembrei do Antônio Cândido, no texto O Direito à Literatura, ele diz que a grande força da literatura está na construção, né? Na construção da narrativa. Eu acho que isso é para o leitor e para o escritor, desculpe, e para o leitor também, porque ele participa dessa construção. Porque a projeção de personagens, de história, de tudo, passa pelo corpo do leitor. É ele que eu projeta, acho que ele não ouve só o narrador ou aqueles personagens. Claro, ele escuta a partir de todas as vozes que estão dentro dele, né? E é uma atividade de grande engajamento mesmo, porque leitura exige concentração, exige capacidade de imaginação. É a gente que projeta personagens, eventos, história, né? Como leitor, vamos projetando tudo isso. É por isso que eu acho que a literatura tem esse poder de fascinação, tanto para quem escreve, quanto para quem lê, porque exige muito de nós. É diferente, eu sou apaixonado pelo teatro, pelo cinema, pela música, e eu penso, por exemplo, é uma arte muito diferente, o audiovisual, né? As personagens já estão ali apresentando, a gente vai assimilar aquilo de uma outra forma. A leitura não, só existe o leitor e o livro. E ele é que precisa projetar tudo aquilo. E esse exercício de projetar é que vai trazer esse engajamento, essa ligação tão forte do leitor com aquilo que ele lê, né? O verso do Paulinho da Viola, não sou eu que me navega o mar,
vale para nós, autores, e para os leitores, né? Também. E tem uma coisa que ontem, te ouvindo, foi uma coisa que eu tentei te perguntar, assim, que é bom que a gente aqui agora pode conversar, é porque o Itamar falou uma coisa que é muito parecido comigo, assim. Eu também eu não parto de um tema. Eu não quero provocar uma discussão, eu não parto de um tema. Eu parto de um acontecimento ali banal, um acontecimento que me causa estranhamento ou me causa curiosidade, principalmente, né? Então, assim, em cada livro tem lá o acontecimento que eu olho para ele e vou entrar em processo de escuta. E quando você falou ontem do livro, a questão que eu coloquei do ensaísta ou do romancista, é porque, de alguma maneira, eu senti um tema anterior ao romance. E fiquei querendo entender isso, porque eu acho que isso muda. Eu tenho conhecido alguns autores que decidiram, olha, eu quero fazer um livro sobre isso. Então, sei lá, sobre, né, violência de gênero, ou você colocou lá a questão do país dividido, né? Eu acho isso um esforço enorme, você sair de um tema, mas ir para um cotidiano, ir para uma coisa mais literária, sem virar uma causa social, um tratado onde você fica mandando, né, sei lá, um recado. Você corre muito risco do didatismo, né? Um panfleto, né, na verdade. Então, ontem o Sérgio falou isso, eu fiquei curiosa com isso, porque diferente. É diferente, mas estava pensando aqui, vocês falando, né? Tem escritor que faz isso, que planeja o princípio, meio e fim. Total, né? um caderno de composição, né? Faz a persona. Mas Humberto se eu soubesse Eco... o fim, eu acho que eu não ia querer escrever. Sim, eu também. Né? Para que eu vou escrever se eu já sei o fim? Eu vou escrever porque eu vou descobrir isso, Claro, né? Você vai atrás do mistério. Eu vou atrás do mistério. E eu acho que o leitor está em busca disso também, né? Ele jamais vai ler. Ele pode até pegar um livro previsível, ele vai deixar assim de lado, lá pela metade. Ah, já sei o que vai acontecer, eu não vou mais por aí. E eu acho que escrever acontece a mesma coisa, da mesma maneira, né? A gente é arrastado ali com as personagens, com aquelas vidas, né? A gente dorme e acorda pensando nelas. Eu não sei a Carla, mas eu, pelo menos, eu já... Durante um tempo eu achei até que eu não batia muito bem da cabeça. Não, eu lá em casa... Mas aí eu já me conformei, eu disse, não, eu vivo em dois planos. Tem esse plano daqui onde estamos, e tem esse plano que está aqui, que é só meu, e aqui também tem uma multidão aqui dentro. E eu conheço essas pessoas, e eu vou narrar elas, eu vou falar sobre elas um dia, né? Eu lá em casa... Quando terminei de escrever A Natureza Mordida, na dedicatória no final, falei para os meus filhos, prometo voltar a comprar pasta de dente e comida. Porque eu fico um fiasco, assim, como, né, nas providências assim, mais práticas da vida, quando eu estou num processo assim, de escrita, eu fico muito aérea. E eu tenho um momento muito especial, que é o amanhecer, assim. Quando ainda não abri o olho, quando ainda não levantei da cama, eu fico ali na viagem, às vezes até perco coisas, banho, né? Porque ali naquela hora, às vezes tenho que levantar e anotar alguma coisa, tenho que fazer isso, mas assim, é uma fase, eu tenho dito assim, e faz muito sentido para mim, escrever, se colocar em processo de escuta. Então, você está ali o tempo inteiro, peraí, deixa eu escutar isso aqui que está né, dentro de mim, essas vozes, essas histórias, essas palavras, a construção dessa frase, né? E você sabe que esse negócio das vozes interiores, né, que o personagem vai te provocando, vai te falando, eu tinha uma sensação estranha com isso, mas eu achava que eu era maluco também. E aí, um dia, conversando com a Ana Maria Machado, ela falou assim, mas os personagens não me deixam quieta enquanto eu não termino o livro. Né? Exatamente. É um pouco isso, né? Quer dizer, você só sabe que a narrativa terminou quando ela te diz que terminou, né? Esse que é o... E eu achava assim, uma conversa um pouco fiada do
dos escritores, quando eu olhava de fora, essa coisa, o personagem é que me leva, o personagem decide. Eu achava isso uma conversa, assim, mas de repente você... porque eu acho que ficção não é mentir, é uma verdade que não aconteceu, né? E de repente, quando você começa a investigar isso, tem coisas que se essa personagem faz, se ela faz isso, então ela não pode fazer aquilo, né? Porque você vai se afastar de uma verdade ali, de uma coisa possível, né? Então eu acho que isso vai acontecendo à medida que você escreve, você realmente começa a não poder ir por determinados lugares. Exatamente, né? porque a personagem mesmo que conduz a história, né? Ela vai nos dizendo, é isso, é isso. Isso já aconteceu com você, da personagem, você está indo para um caminho e a personagem não gostar e não, aconteceu isso na escrita desse último romance, porque a história tinha um sentido para mim, tem uma personagem, para quem leu, que vai remeter ao livro anterior. Essa personagem talvez tenha vindo primeiro e eu precisava falar sobre as origens dela, sobre a história dela. Mas aí a história começa com um outro personagem, que é o Moisés, que é uma criança. Assim, ele já narra adulto, né? Mas ele vai narrar a partir da infância a relação dele com aquela comunidade, com o mosteiro que está ali naquele lugar, às margens do Rio Paraguaçu. E para a gente compreender ele, a gente precisava conhecer a irmã dele, a Luzia. E eu achava que a Luzia tinha um papel secundário ali, um papel que, aos poucos, ela foi puxando para si, né? Ela, como personagem, foi abraçando a história. E quando eu comecei a narrar sobre ela, e para a gente compreender aquele contexto, ela levou a história para ela. E eu teve um momento que eu parei assim, eu disse, o que é que você está fazendo com essa história? Né? A história já não é mais minha, pertence aos personagens, né? E assim ela foi levando a história e... Bom, acho que não poderia ser diferente, porque depois eu fiquei com... Eu não sei vocês, quando terminam, Carla disse que ficou meio abatida, mas eu fico com... Me bate uma melancolia, às vezes eu nem lembro por que é. Eu me sinto meio solitário também, assim, né? Parece que me tiraram de um lugar, que eu passei meses ou anos naquele lugar, e que eu já não encontro mais aquelas pessoas. Aí bate uma melancolia... Mas logo no começo eu nunca sei por que porque eu estou daquele jeito. Até que eu me lembro, porque eu não estou escrevendo mais aquela história, né? Tem um certo luto, né? Mas assim, luto, e eu sinto que eu estou superando quando eu começo a não querer mais ler nada do livro, quando eu não preciso mais voltar nele. Aí eu começo a sentir que eu estou dando conta de desapegar, estou dando conta de abrir a cabeça para outras coisas. Você como leitora já sentiu luto por algum livro? Você lendo um livro, quando você fechou, você disse, nossa, esse livro, o que é que eu vou fazer agora? Passou um tempo até sem pegar em outro livro, né? Tem sim. E muitos leitores falam, nossa, no final eu fui mais devagar porque eu não queria que o livro acabasse. Então, eu acho que essa história de estar gostando, de estar ali convivendo com aquelas personagens, daquilo está fazendo parte e está ali, eu acho que a gente vai criando um afeto com isso, né? E depois é ruim quando o livro acaba, a gente fala, eu queria um pouco mais. Qual foi o livro que você fechou, que você disse, Sérgio, e agora? 2. Diga. 2, porque eu mergulhei muito profundamente em ambos os universos. Grande Sertão Veredas Sim. E 100 Anos de Solidão. 100 anos foi um. Eu estava aqui pensando nele. Com 18 anos, quando eu fechei 100 Anos de Solidão, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi, e agora? Eu fiquei deprimido. E agora? A vida tinha acabado. Né? A vida já não era mais a mesma, porque eu tinha mergulhado numa coisa tão fabulosa, tão rica, né? tão profunda. E eu disse, e agora? Eu acho que eu demorei um tempinho para pegar outro livro, sabe, para ler. Eu também tenho essa relação com esses 2 livros, assim. E quando a gente termina, né? Quando você termina o seu livro e você vai entregar ele para o leitor, você sente que você está perdendo completamente o controle do seu livro? Total, já não me pertence mais. Não é? Pertence aos leitores. E é bom que seja assim, porque senão... Não sei o que seria da gente. E é se a gente louco, tivesse né? que voltar Porque... sempre a ele, né?
E o legal assim, é começar, porque eu acho que essa experiência dos clubes de livro, que é uma coisa nova, né? Assim, relativamente nova aqui. E está muito intenso. Muito intenso. Assim, tenho participado de muito clube de livro e de diferentes lugares, né? Do Brasil inteiro. Assim. É tão interessante a reescrita do leitor, né? Coisas que o leitor não percebe, que o outro percebe, coisas que um odiou e o outro adorou. Não percebe também. Não, você não sente isso, não? Eu coisas percebo que você, muito. como Outro autora, dia não eu fui percebeu e o leitor percebe. Pelo menos comigo aconteceu isso já. Eu outro dia fui num encontro de psicanalistas. Tinham muitos psicanalistas assim, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E foi um encontro presencial, devia ter uns 150 psicanalistas ali no lugar, e mais um tanto. E foi uma mesa muito bacana, porque 2 psicanalistas fizeram uma apresentação sobre os meus livros. Eu achei muito legal, porque meu pai se chamava Ulisses. E minha mãe se chamava Irlanda. Eu não sei por que eu não me chamo Joyce, mas assim. E eu estava. Então, essa psicanalista fez uma viagem com essa história e puxou um fio. E ela fez um monte de coisas. Eu fiquei assim, ouvindo coisas. E eu digo depois, gente, fui eu que fiz isso, sabe? Porque eu acho que, realmente, quando a gente escreve, tem uma quantidade imensa de inconsciente, né? Assim, que a gente leva para a escrita, e é maravilhoso que seja assim, que a gente... Que a gente nem, às vezes nem interpreta, né? A gente apenas está ali que a gente nem percebe. Como um agente de construção daquela narrativa. E aí vem o leitor, vem os especialistas, às vezes, e eles têm essa capacidade de interpretar mesmo a história. E até ilumina coisas que você não sabe muito bem porque ocorreu, né? Então, eu acho essa relação muito, muito forte, né? Essa relação entre o leitor e o autor. Dessas interpretações que vêm da história. Porque os leitores, não sei se vocês têm essa impressão, eles multiplicam o seu livro, né? Na verdade, cada um é o seu livro lido diferente, sim, né? Com outra imaginação. Sim. Acho que cada um tem a sua maneira de interpretar, de levar a história adiante. E as personagens ganham... Eu brinco, agora eu não faço mais nada por elas, né? São os leitores que carregam ela. E quando cada um vem me falar, olha, aquela personagem... E eu digo, elas foram embora da minha vida, mas eu sempre recebo notícias delas, porque é os leitores que trazem essas notícias para mim. Eles que dizem, olha, a Dalva, né? Não, outro dia eu estava lendo uma coisa do Borges, aí uma entrevista que ele deu, e ele falou, aí eu cheguei numa conversa assim, e alguém me perguntou, e fulano? Aí ele parou e falou assim, gente, quem é fulano? E era uma personagem dele. Eu adoro isso, porque eu estou morrendo de medo disso acontecer comigo. Né, a gente vai... poxa, vai... A probabilidade de acontecer aumenta a cada livro que você escreve. A cada livro que você escreve aumenta. E agora, você já está entrando na outra? Você já está se... Não, eu não sei. Ainda estou... Não, eu estou no momento assim, no momento de transição. Eu não sei se eu me debruço sobre essa história, se eu me debruço sobre coisas que já estão escritas e que eu volto para reescrever. Eu estou no momento ainda de indefinição, assim, eu ainda não decidi. Mas sei que eu quero escrever, então continuo escrevendo, né? Mas não sei se isso vai resultar em algo neste momento. Mas continuo escrevendo. E você? Eu estou vivendo o seguinte. Quando eu terminei Véspera, foi muito louco, porque metade do livro eu escrevi durante a pandemia. E perdi muitos meus rituais. Né? A gente conversou disso. Porque eu saía da agência, quando quando não existia essa ideia de pandemia. Eu saía da agência, ia para casa, chegava em casa, tomava um banho, ficava com os meus filhos um tempo. Depois,
cada um ia, né, Tudo é Rio, botava os meninos na cama, que eram novos ainda, e aí eu ia para um outro lugar, uma outra máquina, um outro ambiente, escrever. Então, eu fazia esse em véspera. Eu perdi isso. De repente, eu estava no mesmo lugar, na mesma máquina, com a mesma roupa, com a mesma energia. Eu perdi esse ritual, saí de véspera extremamente assim, não, agora eu vou dar um tempo mesmo, preciso estudar, preciso ler, não quero, não vou deixar. Logo depois, uma história já começou, algumas coisas, ai meu Deus, fiz algumas anotações, mas não vou abrir, não vou abrir. E esse último ano foi um ano super difícil para mim, porque eu tive muitas perdas pessoais, assim, eu perdi minha mãe, perdi meu psicanalista e perdi minha sócia, que era minha sócia há 30 e tantos anos. Pessoas muito importantes, muito próximas. Quando a minha sócia, ela faleceu agora no carnaval, mas ela teve um diagnóstico no meio do ano passado de câncer de pâncreas. E foi uma coisa tão impressionante, porque 3 meses depois que eu estava lidando com a dor, porque era muito minha amiga, a gente tem uma história linda junto, porque nossas filhas nasceram no mesmo dia. Assim, isso foi uma coisa incrível. Eu fui mãe de leite da filha dela, então a gente tinha muita proximidade. Quando deu 3 meses do diagnóstico, que eu estava tentando entender como eu faria para lidar com os desafios da empresa, com as questões da literatura, com tanta coisa bonita também que estava acontecendo para mim, né? Estava assim, uma intensidade enorme, todos esses lutos, mas também a literatura estava acontecendo de um jeito muito potente, muito impressionante, muitos encontros, muitas pessoas incríveis que eu venho conhecendo, né, a partir da literatura. Mas, enfim, quando deu 3 meses que ela estava doente, teve um dia que estava tão foda, assim, da conta, que eu abri o arquivo e comecei a escrever o meu 4º livro. Eu fui tão claro, assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a história, não é autoficção, não é minha praia, mas foi muito clara a importância da linguagem artística para mim, para encaminhar para eu dar conta do real, para encaminhar minhas coisas. E estou escrevendo uma história que não tem nada a ver com isso, uma história até mais com uma linguagem mais bem-humorada. E então já estou no 4º livro. Itamar, você tem ritual também para escrever? Eu tenho ritual. Eu preciso de uma rotina, eu preciso escrever, eu tenho meu ambiente de escrita, geralmente era num horário muito parecido com o seu, Carla, também, porque eu trabalhava durante o dia, né, manhã e tarde, e restava à noite, então eu mudava, né, desse ambiente de trabalho. Aí veio a pandemia, veio os mesmos problemas, as mesmas questões, e eu tive que lidar com essa desarrumação toda, né? Mas quando eu estou num projeto, eu sou muito cioso daquele projeto. O projeto que eu falo é um projeto de escrita, e aí eu fico absorvido por aquilo, né? Tem que ser todos os dias, não dá para fazer pausa e voltar depois, tem que ser todos os dias. Tem dias que rende um pouco mais, tem dias que vai ser uma frase só e você tem que estar satisfeito por isso, né? Mas eu tenho que mexer naquilo todo dia, eu preciso voltar àquilo. Eu também gosto eu estou sempre lendo enquanto eu escrevo, né? Então tem eu faço uma seleção de bibliografia, ficção, não ficção, e eu estou sempre lendo, porque eu acho que para escrever eu também preciso estar imerso na linguagem. Então, a maneira de estar imerso na linguagem é lendo coisas outras, né, de outras pessoas. Esses são meus rituais. Eu tenho uma história engraçada com isso, porque Tudo é Rio, primeiro livro, intuitivo, nem sabia se ia ser livro, não ia ser livro. Eu estava na gostosura do exercício da linguagem, da arte, né, assim. E aí, quando comecei a escrever, porque Tudo é Rio tem aquela história que eu parei de escrever durante 14 anos, porque escrevi uma coisa que eu não conseguia, não tinha recurso para continuar, foi muito brutal. Falei, gente, como é que eu escrevo isso? Parei 14 anos, voltei, escrevi em 8 meses, então era muito intenso. Escrevendo.
E eu tinha para mim que eu não podia ler, porque ia contaminar a linguagem. Eu queria aquela linguagem que eu não podia ler. Aí eu fui no... E estava assim, né? Olha o preparo. Aí eu encontrei com o Milton Atum e falei com ele. Estava lá toda tímida, do lado, né, de uma pessoa que eu admiro, que eu leio, que eu adoro. Aí, muito timidamente, virei para ele assim, sem graça, deu aquele silêncio, né? O que eu falo? Aí virei para ele e falei assim, você lê enquanto escreve? Aí ele ficou chocado com a minha pergunta. Porque, né, ele está lá escrevendo um livro há 8 anos, 7 anos, 9 anos, como que ele não vai ler, né? Aí eu aprendi que é maravilhoso ler enquanto a gente escreve. Puxa, que delícia, você vai lá ler, o cara escreve tão bem que você fala... O Bosch fala isso também, né? Eu fiquei lendo aquele cara para ver se ele... Né, se ele baixava em mim, né, se eu conseguia um pouco daquilo ali. É muito bom ler enquanto escreve. Agora, pelo que vocês estão falando, a experiência de vocês também é uma experiência de leitores, né? A literatura vem primeiro pela leitura, né? Eu acho que surge para mim com a leitura mesmo. Eu lembro ainda do livro que eu li na infância, eu repito isso sempre, eu fico com vergonha de alguém já ter tido contato com essa informação e eu estou repetindo, né? Mas eu lembro que eu li, eu deveria ter uns 7, 8 anos, quando eu disse assim, eu quero fazer isso. Eu li um livro da Lúcia Machado de Almeida, olha, chama O Caso da Borboleta Tíria. Não sei se vocês leram. Aquela série Vagalume formou uma geração de leitores e escritores. Quem não leu essa... E eu lembro, assim, porque era uma história tão fascinante. Primeiro porque tinha mistério, as personagens eram pouco convencionais, porque eram insetos, né, naquele livro. E, assim, eu, criança, vivia cercado daqueles animais à minha volta. Eu não pensava que a vida poderia ter uma vida interior tão rica. Claro que não tinham como daquele jeito que está no livro, porque os personagens são humanizados, mas ter contato com aquela história me fez querer participar daquilo de alguma maneira, né? Eu digo, não, eu quero fazer isso, eu quero escrever. E acho que desde aquele momento eu comecei a escrever. Mas a literatura começa para mim a partir da literatura mesmo. É ela que me provoca como leitor, também a experimentar como autor. E continua sendo assim até hoje. Eu gosto muito quando cai um livro assim, especial na minha mão, que eu não sei exatamente do que se trata e ele me remexe minha cabeça, me remexe por dentro e eu digo, nossa, se um livro é capaz de fazer isso, se uma história é capaz de fazer isso, eu quero experimentar, mesmo que eu não consiga, eu quero experimentar um pouco disso, sabe? Para mim a literatura surge assim, pela literatura mesmo. E para você? Eu até o Itamar falando, assim, quando criança, eu tive essa coisa, não do desejo de escrever, mas de compreender o tanto que literatura era legal, o tanto que era divertido, com Monteiro Lobato. A Emília eu simplesmente amava. Mas a minha história com a palavra mesmo foi pela música. Porque eu, muito nova, ganhei um violão e passei a tocar, a compor. E até os meus 20 e poucos anos era música, música, música. E a gente tem uma música extremamente poética, né? Assim, uma coisa impressionante, né? Assim, então eu ficava muito nessa coisa de compor, fiz muitas músicas. Mas na hora de decidir o que eu faria, eu sou filha de matemático, vivia numa casa com 6 irmãos, todo mundo da matemática, todo mundo da área exata, e eu fui fazer matemática. E eu fiz 2 anos e meio de matemática. E eu ia para a universidade e eu ia ficando triste, porque eu estava longe dessas linguagens artísticas. E um dia cheguei em casa, uma mesa enorme, porque eram 6 filhos, um primo do interior, minha mãe, meu pai. Cheguei, pai, a partir de amanhã eu não vou mais para a universidade. Não vou fazer mais matemática. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer comunicação.
Mas vai viver de quê? Essa era a pergunta na época, né? Porque vai viver de quê? E aí eu fui... e aí comecei na publicidade, e na publicidade a gente experimenta muitas linguagens artísticas, muitas. Né? O que não tem na publicidade é a subjetividade. Você faz um briefing, né? O cara tem que entender o que você disse. Não pode, o leitor não pode entender do jeito que ele quer, não. Ele tem que entender exatamente. Ele não pode achar que sabão em pó é leite ninho, não. Ele tem que... Né? Então não tem subjetividade. Não tem margem para a liberdade, né, de interpretação. Não pode... Bom, vou abrir agora para vocês fazerem perguntas. Agora a gente já sabe onde o Afonso está, né? Boa noite. Eu sou Gisele. Eu uso muito a expressão de me sentir órfã de livro, né, sempre que eu termino uma leitura. E se vocês, como escritores, né, ficaram esse tempo contando sobre os personagens com vocês, como leitor, os personagens também ficam. Né? Então, Bibiana, Belonísia... queria muito ser vizinha da Aurora, sabe? Para ser chamada ali para as rodas de violão. E como leitora, a gente acaba relacionando esses personagens, né? Elas se tornam, de fato, muito próximas a nós. E me dá vontade de colocar todas juntas assim para a gente bater um papo. Né? E, como leitora, eu também consigo identificar algumas metáforas que passam em algum momento como personagens, né? Se lá em Torturado a gente tem o Rio de Sangue, que é a última parte, né, do livro, e Tudo é Rio, né, que também trata essa questão do rio, a história da Dalva me tocou muito. Eu acho que há muito tempo eu não me envolvia tanto, talvez porque é muito recente, né? Eu li para poder estar aqui, e o capítulo de uma palavra só me deixou 2 dias longe do livro, porque eu senti a dor. Então, eu acho que essa escrita, né, que você trouxe é uma escrita criativa também, que, como leitora, me surpreendeu. Né? Então, você deixou também muito para a nossa interpretação. Em Água de Barrela, a Eliana Alves Cruz, ela tem a seguinte frase, que é um dito, né? Ela diz assim... Uma das personagens, né, a Nolina, que era a mãe de Marta, dizia sempre para ela assim: o rio, por maior que seja, nunca briga com a pedra. Ele segue seu rumo e chega no mar. Eu vou te dizer, Carla, que eu fiquei muito mais feliz com o fim do Rio de Sangue. Me senti ali empoderada. E me incomodou muito esse mar que a Dalva como rio. Né? Se a Lucia era a pedra, ela foi ali desviando. Me senti muito incomodada, me deu vontade de dizer, mas Dalva, vem cá, me conta. Né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouco disso, talvez mais você, Carla. Né? Porque o rio, de fato, ele perpassa nessas 3 obras de formas diferentes. Mas vocês, já que a gente falou tanto de metalinguística, né, o fazer do autor, vocês são rio. E vocês fluem muito forte por todas essas pedras, né, que vão aparecendo no meio do caminho. E o mar que vocês têm desaguado é esse tanto de gente aqui, de tantas cidades. Né? Muito obrigada. Pois é, eu acho que Tudo é Rio tem uma questão muito interessante, que é o que fica em aberto, né? E que aí cada um vai precisar continuar. Então, esse mar, né? Ele precisa que o leitor dê conta de imaginar o que é possível para ele ali, né? Se ele dá conta. Porque Tudo é Rio, não sei se todo mundo já leu. Quem leu Tudo é Rio aqui? Puxa. Tudo é Rio, ele coloca a questão do perdão. Né? E talvez
Eu não sei se essa é a dificuldade, né? Porque o perdão acontece muito como uma perspectiva de sair do redemoinho do ódio, né? Que faz com que a agressão se repita. Né? Então, o perdão é um conceito de cessar o ódio. Não é? É uma ideia de cessar o ódio, para que a vítima possa avançar. Né? Não é esquecimento, não é não punição, né? Até porque em Tudo é Rio a punição acontece. Né? Talvez não a punição judicial, né? Mas a punição nessa camada entre um sujeito e o outro, e o seu agressor, que é uma camada que a justiça não dá conta de resolver. Né? É a camada onde o perdão se coloca, e o perdão sempre vai ser colocado diante de uma situação imperdoável, porque o perdoável não precisa de perdão. Ele precisa de uma boa conversa, ele precisa de tempo, ele precisa de alguma gentileza, mas não de perdão. O que precisa de perdão é o imperdoável. Mas o perdão não pode ser confundido com impunidade, com não punição. Então, o último parágrafo de Tudo é Rio traz a seguinte questão. O próximo passo traz a possibilidade do abismo. Ou seja, eu não tenho certeza de nada. Deus está de volta, não como lugar de certeza, mas como lugar de esperança. Ou seja, a umidade está de volta. Né? Porque sem umidade não tem vida. É um pouco isso. Primeiro, boa noite. Dizer que é uma honra poder ouvir vocês dois na condição de leitor, de admirador. E que bom poder estar aqui, vir de tão longe e poder ouvi-los. Eu queria que vocês pudessem comentar o que comove vocês dentro da literatura e o que move vocês a continuar acreditando nessa coisa que nós chamamos de literatura. É tão complexo. O Ayrton pergunta isso porque ele é autor também, é escritor. Ayrton ganhou o último prêmio Sesc, o livro dele vai ser publicado ainda esse ano, na categoria romance. Por que literatura, hein? Essa é uma pergunta tão difícil. Eu não sei se eu tenho uma resposta muito clara. Mas eu acho que vai um pouco por esse caminho que eu apresentei aqui para vocês, né? O Milan Kundera, que é um grande romancista, ensaísta também, e ele escreve muito sobre literatura, né? Ensaios sobre literatura, e em um desses ensaios, se eu não me engano, está em A Cortina, ele diz que a literatura, em seu sentido último, se debruça sobre a experiência humana. E acho que todos nós, né, humanos, temos curiosidade, temos sede de saber sobre nós mesmos. Porque a gente cria história, a gente narra histórias, a gente lê histórias de diversos autores, de diversos lugares. Mas, no fundo estamos em busca de nós mesmos ali. A gente entende, acho que em alguma medida, que nossa vida é um grão de areia perto da possibilidade que é a vida humana. E daí você experimentar as narrativas, tanto como autor, como leitor também. A gente está experimentando outras histórias, outras narrativas, a gente está alargando nossa própria humanidade mesmo. A gente se confronta com coisas que nós nunca viveremos, mas aquilo traz um sentido, um significado importante para todos nós, para a constituição do que nós somos. A literatura, para mim, ela teve também um papel, esse papel, eu não gosto de pensar que é um papel transformador, no sentido como se fosse algo redentor, não é. Mas é de dizer que minha vida é muito pequena perto da vida de muita gente. E
ela me devolve ela me devolve o poder de exercer alteridade mesmo. Que em alguma medida, no nosso tempo, no nosso mundo, cada vez a gente tem perdido mais isso, né? Essa capacidade de sentir compaixão pelo outro, de compreender o outro em sua diferença, em sua diversidade, né? Esse mundo nosso, acho que está se acirrando essa ideia do altericídio, a polarização nas redes sociais é mais ou menos isso. A pessoa dá um passo em falso, é cancelada, né? Ela é linchada, ela é morta. Tem uma morte virtual ali. Porque as pessoas já não conseguem lidar mais com o diferente. Muito antes, a gente dizia, nossa, errar é humano, né? Claro, errou, vamos tentar acertar da próxima vez. Parece que agora a gente perdeu isso. E a literatura, ela pode ser esse lugar que nos devolve a capacidade de exercer alteridade. Porque nenhum personagem é perfeito. Todos carregam contradições, são humanos. Aliás, se ele for perfeito, ele é chato, né? Ele é chato, pois é. Todos carregam contradições, são humanos, todos erram, praticam coisas que nós não praticaríamos, também fazem coisas positivas que talvez nós não tenhamos a grandeza de fazer. Mas eu acho que essa complexidade nos devolve a noção, a consciência de nossa própria humanidade. Eu acho que por isso a literatura. Não sei. O que é que você pensa, Carla? Olha, eu escrevo assim, porque é o jeito que eu gosto de estar no mundo, assim. Eu gosto de fazer isso. Então, quando chega assim, no final de semana, o que você quer fazer? Eu quero escrever, ou eu quero pintar, ou eu quero tocar. Eu gosto disso, eu gosto de ficar... talvez, assim... As pessoas falam assim, você tem essa história do escritor que sofre, do artista que sofre, né? Dessa coisa do sofrimento. É claro que você tem questões ali de angústia, de dores que estão em você, de coisas que você está lidando com elas, mas, para mim, o ato de escrever é sempre um momento de prazer. Eu estou onde eu quero estar, fazendo o que eu quero fazer. E isso, eu acho que é maravilhoso, né, quando a gente tem isso. Como diz o Caetano, como é bom saber tocar um instrumento. Para mim é meio nesse lugar. Boa noite. Meu nome é Suzana, eu sou fonoaudióloga e cronista, que é a área que eu gosto de escrever. Tamar, minha pergunta é para você. No primeiro livro, no Torto Arado, a personagem que perde uma parte importante da fala. Então, aquilo me cativou demais a leitura, que nós, leitores, somos atravessados por tudo que nós somos como pessoa. E me chamou demais como você fez a construção toda, depois, do processo linguístico dela, sem a possibilidade da fala. E foi trazendo toda aquela identidade dela. No Salvar o Fogo, teve uma alteração física da personagem aí, que parecia secundária e ocupa metade do livro, ou mais, né? Uhum. E eu fiquei pensando o quanto essas questões do físico, da mesma forma que você trabalha a terra, foi algo pensado ou foi isso que veio assim como um insight? É interessante a sua pergunta. Eu vou contar para você um pouco. Me lembre seu nome? Suzana. Vou contar para você um pouco do que aconteceu. Bom, é muito interessante pensar, por exemplo, já que essas narrativas se voltam ainda para essa relação tão elementar de homens e mulheres com seu território, né? Então, com o lugar onde vivem, a vida não existe sem terra e território. Eu estou falando de tudo, até desse lugar onde nós estamos, né? Como ele é vital, como ele é importante para que a gente possa exercer nossa própria humanidade. E aí eu penso que o corpo é o nosso primeiro território, né? Antes desse chão tem um corpo. E esse corpo carrega muitas diferenças, né? Ele é o corpo que nós temos para viver, mas nem sempre esse corpo ele é como deveria ser. E a origem dessa personagem, da Luzia, eu até digo, a vida da Luzia, a maior parte da vida da Luzia é ficcional, mas a origem da Luzia está numa tia minha, que eu conheci ainda criança,
tia Belita, ela é tia-avó, né? Então, eu convivi com ela por pouco tempo, tive poucos encontros com ela, mas eu me lembro dela assim com muita... era alguém que ficou impregnada assim, no meu imaginário mesmo. Tia Belita não casou, não teve filho. Eu lembro que ela tinha uma trança, usava uma trança muito grossa, ela tinha um cabelo crespo, usava uma trança muito grossa, essa trança caía sobre o ombro, ela tinha uma corcunda, né? Ela tinha essa forma no seu corpo, e depois e ela não teve filho, não teve ninguém, ela não tinha nada, assim, não conseguiu reunir nada na vida. A única coisa que ela deixou, eu até brinco, assim, de herança foi um travesseiro, que já era muito usado, muito duro, mas que foi disputado assim pelas pessoas da família, porque ela era uma pessoa muito querida, né? E aí uma outra tia minha, irmã da minha mãe, que ficou com esse travesseiro por muitos anos. Toda vez eu lembro, eu vou perguntar à tia Rita se ela ainda tem esse travesseiro, mas não sei se ela tem. E às vezes eu nem quero saber, para não saber o destino do travesseiro, né? Mas tia Belita, e anos depois eu descobri, assim, ela já tinha morrido, anos depois eu descobri que ela durante muitos anos lá foi lavadeira da igreja, lavou a roupa da igreja do Bonfim. Uma das igrejas que ela lavou roupa foi a roupa da igreja do Bonfim. E aí a ideia para Luzia veio dessa personagem, que é uma personagem familiar para mim. Aliás, tem uma outra coisa que é recorrente na minha literatura, nas narrativas que eu escrevo, é que eu sempre gosto de... os nomes que aparecem nessas histórias são nomes importantes para mim, são referências. Pode ser nome de pessoas da família, pode ser nome de pessoas conhecidas, porque eu acho que cria uma familiaridade entre mim e o personagem. E isso é muito interessante. Eu não estou falando de um desconhecido, eu estou falando de alguém que é familiar também, né? Que pode ser apenas um nome. O nome de Zeca Chapéu Grande, por exemplo, do Zeca Chapéu Grande, que está entorturado, é José Alcino, é o nome do meu bisavô, que é um personagem muito parecido com o Zeca, não pela crença religiosa, mas é um homem pela constituição física dele mesmo e pelo papel agregador que ele tinha, né? Uma família numerosa e aquela pessoa central para a família. E aí chamávamos ele de Zeca, né? Chamávamos vô Zeca, bisavô Zeca. E aí o nome do Zeca veio desse personagem que é familiar para mim, porque é um parente. Mas eu gosto disso na literatura. Mas ainda sobre sua pergunta, Suzana, eu acho que é isso. Esse corpo é também um território, é um corpo que fala, é um corpo que carrega nossas diferenças também, né? E isso acontece para Luzia, aquela corcunda, assim como para minha tia Belita, né, era a representação de algo pesado, né? Imagino que foi para a tia Belita viver há muito tempo, num momento em que sequer tinha discussão sobre racismo no país ou qualquer outra coisa. Ela, como mulher negra, atravessada por tudo aquilo, como aquilo não deve ter pesado no seu corpo. E aquela corcunda que ela carregava era uma metáfora do peso do mundo que ela carregava também. E aí isso foi parar nessa personagem de Salvar o Fogo, que é a Luzia. Mas acho que é por isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas terminou que contei um bocadinho de coisas sobre essa história também. O Odilon vai ler um pouquinho para a gente aqui. Vem. A Carla quer que eu suba aqui, mas vocês estão vendo bem? É porque esse lugar é dos autores, eu fico muito envergonhado. Daqui vocês conseguem enxergar bem? Tá vendo, Carla? Eles conseguem. Esse lugar é seus. Eu sou só um leitor. Para quem chegou, não veio no nosso encontro das 20 horas, o Afonso, o Tom tiveram, curadores desse evento, tiveram a ideia de que houvesse algumas leituras hoje e amanhã. Então, eu
preparei um capítulo do Véspera, que é o último livro da Carla. Esse livro aqui. E também um capítulo de Salvar o Fogo, do Itamar. São leituras um pouco mais longas. Então, assim, a parte importante já foi, que eram eles. Então, essa leitura é só para oferecer para vocês mais uma leitura, né, das infinitas leituras, que é o que Itamar já disse. O livro é sempre um livro para cada leitor. E a ideia nossa é oferecer. A Carla, ela vence sempre. Ela disse, vai cair. As duas personagens são femininas, são duas mulheres. Tá? Uma mulher de um livro, uma mulher do outro livro. Então vou começar por Véspera, vou ficar com ele na mão. Aos primeiros raios de consciência, antes de abrir os olhos, Vedina Maria dos Santos, deitada em sua cama, como um feto que se recusa a nascer, deslizou o braço no espaço vazio, ao lado do seu corpo, e passou a mão no lençol impecável e frio. Mais uma vez, Abel não dormira com ela. Só então franziu a testa e se levantou, como se dos talhos profundos entre as sobrancelhas encontrasse forças para mais um dia. Caminhou até o banheiro, sentou-se no vaso, os pés 2 palmos separados, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça pendida para frente, esvaziou a mente enquanto ouvia, do início ao fim, o som de seu mijo bater na água parada. Única meditação do dia. Dali em diante, seria invadida por intermináveis diálogos mentais, brutos, ressentidos, polifônicos. Estava em guerra, queria outra vida. Vestiu uma roupa de reunião, escovou os dentes, lavou a boca com água gelada, juntou os cabelos em um rabo displicente e se olhou por alguns segundos no espelho. Constatou, olho no olho, que ainda estava ali. Humilhada, foi acordar o filho. Passou pela sala e, sobre o sofá, viu o travesseiro e a coberta de Abel. Augustinho dormia profundo. Augusto chamou, sem diminutivos. Acorda, vamos? Está na hora. Insistiu, sacudindo-o também sem diminutivos. O corpinho, de 5 anos, antes inerte, como um carro de última geração, ganhou velocidade de 0 a 100 em 30 segundos. Não, senhor, interveio Vedina, com a impaciência acumulada em 5 anos de cansaço. Tirando das mãos de Augusto o brinquedo, Deus sabe como, já tinha ido parar lá, para o banheiro. Agora, faça seu xixi, lava o rosto e escova os dentes. Vamos, vamos. Augusto obedeceu, não sem antes driblar a mãe e sair do quarto levando com habilidade uma bola entre os pés, enquanto narrava em rotação acelerada uma final de campeonato. Vedina, de volta a seus pensamentos, organizou mecanicamente algumas roupas na mochila colorida, uma bermuda verde, uma camiseta branca com uma moto estampada, espalhando terra para todo lado, e um agasalho com capuz. Pôs também um pouco de dinheiro no bolsinho interno. Um pouco mais do que costumava pôr todos os dias. Fez tudo concentrada nas verdades que precisava dizer a Abel, garimpando as melhores palavras para deixá-lo. Decisão que em sua cabeça levava a cabo diariamente, mas nunca na prática. Não queria apenas uma separação. Queria, embora não admitisse, devolver a ele cada dia de sofrimento. Foi quando ouviu um barulho cortante. Correu até a sala e encontrou a cristaleira e seus cristais espatifados no chão. Era o gol de Augusto. Que inferno!
Já falei 1000 vezes para você não jogar a merda dessa bola dentro de casa! Gritou ensandecida. Agarrou enérgica o braço do menino assustado e o arrastou até o quarto. Ignorou os pezinhos, pão francês, triscando o pontiagudo dos cacos de vidro espalhados pelo chão da sala. Com movimentos bruscos, pôs a roupa no filho, que, por sua vez, não demorou a dar os primeiros sinais de ter superado o susto da cristaleira destruída. E com caras e trejeitos, rebolados e patetices, se pôs a chacotear a longa fúria da mãe. Desde que ele nasceu, sou obrigada a ser sua mãe. Talvez tenha sido esse o pensamento que atravessou Vedina no exato momento em que ignorou um fio de sangue que manchou, como um dominó, a meia branca do filho. Naquele dia ela deixou tudo como estava. A pia suja, as camas desfeitas e a infância irritante estilhaçada no chão da sala. Era assim que Abel encontraria a casa, ao voltar da padaria ou do raio que o parta. Vedina se apressou, não queria encontrá-lo. Pôs o filho no banco de trás do carro, preso ao cinto de segurança, arrancou. Mal saiu da garagem, voltou a dizer a Abel para sair de casa. Não aceitaria mais o dar de ombros dele. Viu a expressão inalterada do marido, a provocação de sua surdez, o desrespeito de nenhuma atitude. Abel era opaco, era irritante, rocha. Vedina soltou as mãos do volante e estalou os dedos, um mau hábito com bons efeitos sobre seu corpo atormentado. Ao longe, os sons do filho pulando, já solto no banco de trás. A onomatopeia da luta dos Power Rangers na mão do menino era repleta de texturas sonoras. Dentro de Vedina, os gritos eram ainda mais altos. O corpo do pequeno Augusto, em pleno ritmo, golpeava o ar. Chutes nas galáxias, cambalhotas heróicas. Os pensamentos de Vedina, em rotação acelerada, ensaiavam o rompimento com Abel, tomados por sons mais agressivos que os de naves espaciais velozes e sabres fosforescentes. O menino em outro planeta, tão distante quanto a mãe. Lá, para ele, não havia gravidade. Para ela, era só o que havia. Ele podia voar, ela não. E no golpe decisivo, aquele que acabaria com os monstros invasores, Augusto chuta a cabeça da mãe. Vedina mete o pé no freio até o fundo, a parada é brusca, Augustinho voa. Voa e bate no console do carro. Bate e explode numa gargalhada. Aquilo foi uma manobra radical. O monstro fora para sempre humilhado. A gargalhada agride. Vedina abre a porta e sai. O passo é cego e firme. Todas as articulações tomadas de determinação. Ela puxa o filho para a calçada e, em seguida, joga no chão, aos pezinhos dele, a mochila colorida. Sem uma palavra, entra novamente no carro e arranca. Vai se fuder, Abel, vai se fuder. Augustinho requebra, arteiro na calçada, não pressente. Tudo ainda é outra galáxia. O carro da mãe se afasta, Vedina, ainda cega, vê pelo retrovisor o corpo saliente do filho lentamente paralisar. Vê a caricatura de menino levado desmanchar-se. A mão, Biscoito Maria, cheia de furinhos, deixa cair o Power Ranger no chão e enrola, aflita com a pontinha dos dedos, a barra da camisa. Nem meio quarteirão depois, ela se dá conta. A avenida é de mão única. Há muitos carros atrás dela, não consegue encostar, não consegue dar ré. Decide dar a volta no quarteirão, vira na primeira direita e acelera. Sem demora,
alcança uma fila de carros menos apressados. Vedina pressiona, quase cola no carro da frente, buzina, mas pouco adianta. Vai, vai! Finalmente, na próxima esquina, ela vira à direita e a poucos metros há um caminhão de lixo parado. O bom humor dos lixeiros lhe parece insuportável. Há uma pilha de sacos para ser recolhida. Eles dançam e brincam. Vedina pensa em ultrapassar o caminhão, mas a pista ao lado está movimentada, muitos carros vindo. Ela buzina, ninguém a compreende, só falta um saco, um dos rapazes o pega e joga de longe, como se o caminhão fosse uma cesta de basquete, o saco bate no aro e rasga. Ela bate as mãos com força no volante, ele abaixa e cata o lixo, ele demora. Ele é um filho da puta. O caminhão começa a andar. Agora vai, vai caralho! Mas logo adiante outra pilha de sacos de lixo. E mais uma vez. E mais outra vez. Vedina estala os dedos, quer quebrá-los. Finalmente, o caminhão segue reto e ela vira à direita. Falta pouco. O sinal fecha, uma senhora idosa atravessa na faixa. O sinal abre para Vedina, ela quer arrancar, mas a senhora é lenta. A faixa é a faixa, soberana, civilizada e deitada sem pressa no chão. Mas meio quarteirão, apenas meio quarteirão e estará de volta à rua onde deixou Augusto. Ela segue tentando correr. Chega na esquina, para, aguarda o fluxo de carros passar, precisa conseguir entrar. Ela força a barra, os carros buzinam, o horário é de pico, movimentado. Todos medem pressa uns com os outros. Ninguém deixa ela passar. Mas ela se joga na marra, sob protestos ruidosos. Acelera e para exatamente onde deixou Augusto. Já não tem certeza, mas acha que foi ali. Ele não está lá. Ela desce do carro e anda aflita, não vê o filho, corre na banca e pergunta: alguém viu um menininho de 5 anos vestindo... Como ele estava vestido mesmo? Ela não se lembra, não reparou. Tenta explicar como ele é. Busca, tremendo, uma foto no celular. Ninguém viu. Corre para um lado, corre para o outro, estala os dedos, que já não estalam mais. Os talhos profundos entre as sobrancelhas ganham status de abismos. Ninguém viu. Vedina agora é uma carne desesperada girando sobre si mesma. Pensa em Abel. O que vai dizer a Abel? E assim começa a véspera de Carla Madeira. E agora salvar o fogo. Salvar o fogo. É Itamar. A ira do corpo se torna mais violenta em noite de lua cheia. Ela já não conseguia se recordar das coisas que tinha para fazer no dia a dia. Também não soube dizer a si mesma como e quando havia se deitada exausta na esteira de palha. E nem em que momento desfez, num acesso de fúria, a grossa trança que domava seu cabelo crespo e negro, refletindo o brilho da luz de um candeeiro. Depois ela imaginou que os fios do seu cabelo se tornavam raízes, encontrando o chão do quarto. E talvez tudo isso tenha se passado antes de uma dor violenta lhe atravessar o quadril. Ou foi antes de sua visão ficar turva, ou um pouco antes de o suor escorrer do seu rosto e de suas costas como uma fonte de água morna. Foi ao mesmo tempo em que sentiu uma incômoda vontade de urinar. Enquanto estava deitada, deixou a mão repousada sobre o ventre de seu pequeno corpo. Ali, sabia,
estava a causa de sua aflição. A vida se contorcendo com violência. E era como se ela própria fosse arrebentar com a força que se digladiava para deixá-la. Poderia ficar quieta e permitir que seu corpo seguisse o próprio fluxo, como o rio, porque tinha visto as mulheres fazerem o mesmo à sua volta. Poderia pedir ajuda e mandar alguém chamar a parteira da tapera do Paraguaçu, aquela mulher que cheirava a aguardente e tinha as unhas grandes e sujas, mas preferiu seguir em silêncio. E, por fim, não houve escolha, e sua tormenta a consumia e rasgava o ventre e a pelvis, e estava cada vez mais intensa. Era uma noite úmida, de poucos sons, alguns zumbidos de insetos, sem sequer assovio do vento avançando sobre as palmeiras da margem esquerda do rio. Sua gente dormia ao seu lado, e vez ou outra movimentavam os pés, se viravam, agitavam as mãos para afastar os mosquitos que zuniam inquietos. Que fosse breve, se concentrasse no que tinha a fazer, porque estariam despertas quando o dia começasse. Recordou a luta de sua gente quando as crianças exigiam comida. E energia para apaziguar as brigas, para os banhos, para cuidar das feridas, para colocar o alimento nos velhos pratos de esmalte, e parecia nunca ser suficiente, tamanha era a fome. Nos últimos meses, a chuva finalmente chegou, mas os homens desencantados deixaram as minguadas roças ao Deus dará. Seguiram nos saveiros para vender o que havia sobrado da última colheita. Pequenos carregamentos de farinha de mandioca, coco, azeite de dendê. Prometeram trazer dinheiro. Voltaram, depois de semanas, sem nada. Ou, quando muito, garrafas de cachaça. As mulheres da tapera observavam a maré, e a maré avançava e recuava sobre o rio, enquanto elas viviam à espera de seus homens. Aproveitavam as águas baixas para irem, com lata e colher, em busca de mariscos. Sabiam que eles não voltariam no tempo prometido. As crianças chorariam por comida, sem se preocupar se os pais tinham ou não voltado, e sobrariam as mães, cada vez mais velhas, para dar conta das obrigações. As mulheres arrumavam um jeito próprio de seguir a vida. Uma das certezas era que pediriam aos monges permissão para colher o caju nos terrenos da igreja. Eles cediam desde que elas levassem os melhores frutos para a cozinha do mosteiro. Feito isso, poderiam comer o resto. Elas vendiam as sobras da colheita para os viajantes, cheias de dignidade, em pequenos tabuleiros, erguidos nas portas das casas, voltadas para a estrada. Depois, no fim do ano, os maturis, que nasciam nos galhos mais baixos para matar a fome, além dos frutos que sobreviveram à primeira colheita e cresceram nos galhos altos. Durante a manhã, ela observou de longe o povo da tapera seguir com seus cestos para colher o que encontrasse no caminho. Não se juntou, para não verem sua barriga. Pois, ainda que fosse uma barriga pequena e comprimida e envergonhada, não era possível enganar as mães da tapera. Elas conheciam a pele e o brilho e o cabelo das que carregavam uma criança no ventre. Elas sabiam pelas unhas e pelo hálito doce e pela largura das ancas. Sabiam se a criança seria graúda ou miúda e em que tempo chegaria. E se tivesse andado entre elas nos últimos meses, saberia que naquela noite de lua cheia era a boa hora. E se levantou, equilibrando o corpo, acocorada no chão, a camisola empapada de suor e colada às costas e por baixo dos seios. A dor cresceu e cresceu também
a raiva, que já não sabia de onde vinha. E com certeza ela havia arrancado boas mechas do cabelo, enquanto desfazia a trança. Deixou a cabeleira livre, feito a copa de uma árvore. Seus pés deslizaram sobre o chão de terra batida, procurando o caminho para fora de casa. Quando se aproximou da cortina, que separava o cômodo da sala, ela ergueu a cabeça e a seguiu com os olhos. Mas nem isso foi capaz de detê-la. E era possível que, na manhã seguinte, a sua imagem se revelasse como um sonho na noite que avançava, como todas as outras, sobre os seus, sem sobressaltos. Então, ela deslizou não só pelo chão da casa, mas também pela noite que reinava sobre o céu. A lua, um farol, adentrando as frestas da janela, como um convite para que o animal noturno deixasse a toca. Retirou a barra de madeira que cerrava a porta, não sem antes morder os lábios. Um gesto oportuno para impedir que se ouvisse o ruído das dobradiças. Sentiu um bafo. Era a brisa morna a levando para fora da casa. Não tinha pensado na sua hora, nem mesmo sobre o que faria. E o corpo despertou por um momento da apatia dos últimos dias. Seguiu os próprios instintos. Não queria aquela criança. Não podia levar outra boca para uma casa sem recursos. Só não bebeu os chás porque não os conhecia. Nem fez os encantos das mais velhas e os segredos guardados nos lugares mais insondáveis do espírito das suas mulheres. Havia muito que essa vida passada era rejeitada por sua gente, que aos poucos se tornou outra, pois passou a acreditar nas palavras de forasteiros. Mas nada pôde deter o animal que crescia dentro de outro animal. E ela não sabia se era por falta de conhecimento, se pelo eco das pregações do mosteiro, que sepultaram a tapera sob a permanente ameaça de castigo dos céus, ou pelos desígnios do Espírito de Deus. Enquanto caminhava, sentiu que outros animais deixavam o caminho e subiam nas árvores, e se agitavam nas matas, e se escondiam nas tocas, e entravam no rio antes que ela pudesse alcançá-los. Um depois do outro, seus pés tocaram a água, e seu corpo se desviou como um galho seco, no sentido da correnteza. E a dor não estava apenas no seu ventre, a dor a possuía por inteiro. Se permitiu gemer enquanto os peixes tocavam sua pele com seus corpos, e para não seguir em direção à baía, junto à correnteza, fincou os pés na areia do leito, na altura em que sua barriga ficava submersa. O movimento das águas trouxe algum alívio, que logo se desfez, mas não havia entrado no rio em busca de conforto. Ela queria se agitar no fluxo que a atravessava e passar por tudo o que precisava para se sentir viva. Foi assim que afastou as pernas e a maré e o rio a invadiram. Estavam próximos de afogá-la. As águas inundaram seu corpo e seu coração. Quando a criança enfim nascesse, a entregaria às águas. Que o rio cuidasse de sua cria. Que a correnteza a levasse para bem longe. Salvar o fogo. Tamar Vieira Júnior. As mães tudo se livrando dos filhos. Obrigado, Odilon. Carla. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado, querido. Foi muito bom.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que nos acompanharam. É mais ou menos. Carla Madeira e Itamar Vieira Júnior. Abre aspas. Liberdade e experimentação na escrita literária. Fecha aspas. Mesa de conversa realizada em julho de 2023, no 11º Festival Literário de Araxá. As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Carla Madeira, uma mulher branca de cabelos cacheados e longos em tom castanho. Ela traja calça e blusa preta de mangas compridas. A segunda pessoa é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos cacheados e curtos e brancos. Ele traja calça preta e um casaco tom azul escuro. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de ar escuro. A terceira e última pessoa é Itamar Vieira Júnior, um homem negro de cabelos escuros curtos rente à cabeça. Ele traja calça preta, suéter azul marinho e por baixo uma camiseta de botões cujo só a gola aparece. Na frente do palco é possível ver a plateia que está cheia. Ao fundo azul, centralizado na parte superior, há um telão também em tom azul que transmite a intérprete de Libras ao vivo e oscila entre as imagens do design do 11º FLI Araxá e entre as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. No canto inferior direito do telão e do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, sendo ora uma mulher de cabelos longos e claros que traja blusa preta, ora outra mulher também de cabelos longos, porém escuros, que traja blusa preta. No canto superior direito do vídeo, lê-se 11º FLI Araxá.